sem voz. Você já sabe que a palavra de Deus, os 10 mandamentos, eles não foi dado como 10 mandamentos. Ele foi uma série de orientações e de pedidos e orientações e mandamentos, sim, da parte de Deus, mas ele não tem originariamente, ele não tem aquela numeração, primeiro, segundo, terceiro. Ele foi dando no correr, no todo do conteúdo. Mas para motivos e situações didáticas, nós preferimos fazer uma pequena divisão e dividimos em 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos nós dividimos ainda também em 2 tábuas. Isso é aquilo que a gente chama, porque os mandamentos eles têm uma orientação certa. Os 3 primeiros mandamentos falam sobre a nossa relação com Deus. Não terás outros deuses, não tomes o nome de Deus em vão, valorize a palavra de Deus, santifique a palavra de Deus. É a nossa relação com Deus. A partir do 4º mandamento, é a nossa relação pessoa para pessoa. Aí fala dos pais. E esse mandamento fala sobre o princípio da autoridade. Não fala apenas dos pais, fala também do governo, fala também do professor, fala também do guarda de trânsito. Quer dizer, a sociedade se organiza de tal forma a dar segurança. E segurança é a primeira coisa que nós precisamos para sobreviver dignamente. Sem segurança é anarquia. A lei do mais forte. Nós não teríamos condições de sair de casa, nem passar para a rua, não teríamos a segurança, não teríamos direitos e também nem deveres. Uma anarquia total. Portanto, toda a sociedade precisa ter autoridade. E este é o primeiro mandamento de Deus para uma convivência digna, mútua e benéfica para cada um de nós. Depois disto, o que é que mais valor tem em nossa vida? A vida. Não adianta uma sociedade bem organizada se nós não tivermos segurança de vida. E por isso Deus diz, não matarás, que é o 5º mandamento. Depois da nossa vida, o que é mais importante? É a família. E no 6º mandamento, embora a gente muitas vezes apenas destaque a situação sexual, na verdade, o 6º mandamento está protegendo a nossa família. Nós temos uma família protegida pela ordem de Deus. E o 6º mandamento fala de quê? O 6º mandamento fala exatamente isto, da família. E o 7º mandamento fala da nossa propriedade, daquilo que Deus nos dá. E que nós devemos proteger e pedir proteção para aquilo que Deus nos dá, os nossos bens. Então, estão vendo que há realmente uma relação, inclusive de valores, que começa com o mais importante e vai levando para toda a nossa vida. E os 8º, 9º e 10º mandamento nós ainda vamos ver. No entanto, o 7º mandamento, ele está nos mostrando que Deus valoriza e protege os nossos bens, aquilo que Ele nos deu. E isto vem desde a criação do mundo. Desde Adão e Eva, Deus colocou esse mundo à disposição das pessoas, à disposição de Adão e Eva. E seria um mundo santificado, um mundo perfeito, um mundo feliz, não fosse
O pecado de Adão e Eva, que bagunçou tudo, que mudou valores, que colocou o egoísmo em lugar do amor, e que agora precisa de leis, precisa de ordenanças para restabelecer esta ordem. Falando, portanto, dos bens, vocês conhecem, talvez já há muito tempo, uma expressão que diz: o dinheiro rege o mundo. E quando falamos de bens, direto ou indiretamente, nós estamos falando de dinheiro. Não só o dinheiro como tal dinheiro, espécie, mas tudo aquilo que representa valor para nós. A nossa casa, os nossos bens, aquilo que nós possuímos. Mas eles se expressam em valores monetários. E aí, os bens que Deus nos dá. O dinheiro rege o mundo. O apóstolo Paulo vai mais longe. O apóstolo Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se nós formos analisar e dedicar mais tempo a essas expressões, nós vamos ver que é verdade. O amor ao dinheiro, ele rege a nossa vida, ou a vida do mundo. As pessoas fazem de tudo pelo dinheiro. Guerras, roubos, maldades, homicídios, tudo em nome e em valor, por busca de valores. A nossa tentação pelo dinheiro é muito grande, não só nossa, mas de toda a humanidade. Mas aqui nós vemos, de repente, uma pequena discrepância, se não dizer contradição. O dinheiro é a raiz de todos os males, diz o apóstolo Paulo. No entanto, se nós olharmos a história bíblica, nós vamos ver que não é bem assim. Vamos começar, nem vamos começar com Adão e Eva, porque eram os primeiros e únicos homens, mas os grandes patriarcas de Deus. Noé. Noé era rico ou era pobre? Eu acho que era rico. Para construir uma arca daquele tamanho, daquela envergadura. Anos e anos de trabalho, e trabalho duro, para construir uma arca. Ele tinha que ter recursos financeiros. Deus abençoou Noé com condições de poder fazer a arca, no mínimo. Abraão. Deus chamou Abraão da sua terra, onde ele vivia prosperamente, e continuou sendo próspero na nova terra em que Deus lhe deu. 3 ou 4 vezes fala explicitamente na Escritura, dizendo que Abraão era próspero. Abraão foi abençoado por Deus com bens. Ora, o filho de Abraão foi Isaque. Isaque, da mesma forma, foi uma pessoa de grande influência na sociedade dele. E influência naquela época, como hoje também, é ter dinheiro. É ter destaque, não tanto cultural, não tanto de sabedoria, mas de poder. E poder que vem do dinheiro. Jacó, a história de Jacó que comprou 2 esposas. Naquela época comprava com dinheiro muito. 7 anos de trabalho. Mas ele voltou com grandes rebanhos,
com grande prosperidade. Deus o abençoou pelos bens. José no Egito. Egito era a sociedade, a cultura mais poderosa da época. E ser primeiro-ministro não era pouca coisa. E José tornou-se o primeiro-ministro da maior nação, ou a mais poderosa nação da época. Portanto, ele foi abençoado com bens. Nós lembramos de Davi, o rei Davi. O rei Davi era rico. Muito mais rico era Salomão, seu filho. E, no entanto, a Escritura Sagrada, em nenhum momento, ela desfaz ou ela condena o possuir, o ter, o ser abençoado por Deus com bens. O apóstolo Paulo estava errado quando disse que os bens é raiz de todos os males? Nós sentimos aqui que existe uma certa dualidade. Não vou dizer contradição, mas uma certa dualidade. O ter, o dinheiro, os bens não são mal. Não é ruim. Depende de como nós o usamos, de como nós o encaramos quando temos e também quando não temos. Quando nós temos muito dinheiro, ou quem tem muito dinheiro, com certeza ele tem uma tentação para a perversão. Dinheiro dá poder. E quando eu tenho poder irrestrito, eu faço o que eu quero. E quando eu faço o que eu quero, eu faço mal. Eu não pergunto para Deus. Eu quero. Portanto, eu consigo. Eu tenho dinheiro. O dinheiro traz poder, mas este poder pode ser perverso. E aqui que está o grande problema da humanidade. O apóstolo Paulo não disse que o dinheiro é a raiz dos males, ele disse o amor ao dinheiro, isto é, a ganância. A ganância irrefreada, esta sim é maléfica, esta sim é danosa, esta sim é opressora, egoísta. Mas o bem em si continua sendo. O não ter também é perigoso. E eu acho que aqui todos nós nos incluímos nesse aspecto. O não ter, muitas vezes, nos leva a cobiçar aquilo que nós não temos. Quem de nós não gostaria de ser rico? De ter dinheiro? De ter facilidade? De ter poder? Todos nós. Mas a tentação é conseguir isto que nós não temos e que não nos foi dado, conseguir de forma ilícita, conseguir de forma sorrateira, de forma prejudicial ao nosso próximo. Isto é uma tentação, muitas vezes, nossa também. Nós poderíamos dizer que o dinheiro como tal, os bens, eles podem ser encarados de uma forma negativa e de uma forma positiva. Ora, o que diz o nosso texto, não furtarás. O que é furtar? Tem várias, vamos dizer assim, explicações. Mas uma que talvez seja boa para todos. Furtar significa aproveitar-se do que não me aproveitar-me do que não me pertence
em detrimento do proprietário. E aqui não é apenas roubar, assaltar. Não, é furtar. Furtar de forma sorrateira, de forma às vezes imperceptível, de maneira que eu estou prejudicando o proprietário. Às vezes até ele não sabendo disto. E aí nos remetemos para a nossa vida diária. Mas eu sou cristão, eu não roubo de ninguém. Eu sou cristão, eu não tiro de ninguém. Mas nós podemos fazer uma pequena reflexão e exame de consciência. Eu anotei alguns fatos aqui. O que é furtar? Apropriar-se ou ter ou me aproveitar de mercadoria falsificada. Quando eu vendo uma mercadoria que é falsa, falsificada, cobrando como se fosse uma mercadoria legítima, eu estou me apropriando de um dinheiro que não é meu. Estou cobrando por uma mercadoria que tem um determinado valor, mas que eu estou dando a mercadoria inferior. E esta diferença é esperteza, é lucro, não é? Cada um quer levar vantagem. Esta vantagem ilícita é roubo, é furto. E nós muitas vezes enfrentamos isto. Vocês pagam impostos. Tem imposto que vocês não podem sonegar. Mas quando nós podemos, nós pagamos impostos religiosamente? Nós não sonegamos? Cada um de nós pode pensar no imposto de renda, que é o mais, vamos dizer, no qual nós temos mais tentações de declarar coisas falsas, ou de não declarar aquilo que deveríamos. Sonegação de impostos é roubo. Eu deveria pagar uma determinada quantia e eu dou um jeito de camuflar a ponto de eu pagar menos. Essa é a tentação do cristão. Contrabando. É só correr no outro país, buscar de maneira ilícita, trazer escondido, e eu ganho um grande lucro. O que é isto? Eu deveria pagar o imposto normal. Eu não estou. Contrabando é furtar, é roubar, é ser contra o mandamento que Deus nos dá. Às vezes também receptação. Eu compro, eu sei que alguma coisa foi conseguida através de roubo, através de outra maneira ilícita, mas porque é mais barato, eu vou comprar porque é barato. Eu não sou o executor do roubo, mas eu estou me aproveitando conscientemente de adquirir uma mercadoria que foi surrupiada. E eu, por causa de alguns centavos ou reais, mais barato, eu compro, sabendo que aquela mercadoria é ilícita. Isso é justo? Não é. Isso é furtar. Pirataria. Não pega nosso pé também? Piratear alguns produtos em benefício próprio e em detrimento do proprietário. Basta vocês andarem pelo calçadão, aí no centro, nos camelôs. Nada contra os camelôs, né? Mas observem direitinho. Quanto produto pirateado que nós compramos. É mais barato.
Eu sei que ele foi conseguido de maneira ilícita. Mas eu compro barato. Furto. Direito autoral. O nosso famoso Xerox. Nada contra. Eu posso comprar um livro, eu tenho o direito de usar esse livro. Eu comprei o direito de uso. Mas no momento em que eu faço alguma coisa para tirar proveito financeiro daquilo, eu estou me usufruindo de um trabalho de talvez anos do autor do livro ou de outro bem cultural. Portanto, isso também é gambiarra. Todo mundo sabe o que é gambiarra. É furtar. Eu faço uma ligação ilícita. Você sabe o quanto existe, não estou dizendo que nós fazemos, mas quantas existem pessoas furtando energia. Não. Furta, faz a ligação do fio direto lá, a empresa não sabe, não descobre, e eu fico usufruindo da energia elétrica sem pagar. Água. É tão difícil, então, você sabe o quanto é difícil de fiscalizar a ponto de descobrir todas as gambiarras que existem? No entanto, existe um estudo que fala o seguinte, tanto a energia elétrica quanto a água poderia ser de 20% a 30% mais barata se não houvesse as ligações clandestinas. Nós pagamos por aquilo que o outro está levando de graça. Por quê? Porque a empresa precisa tirar de algum lugar aquele seu gasto. E como não pode fiscalizar, como não pode, vamos dizer assim, penalizar a todos os culpados, ela aumenta o preço. E nós estamos pagando pela água roubada, pela energia roubada, pela internet roubada. Por que em outros países a internet é tão barata e aqui não? Porque é necessário tirar de alguém que está pagando. Aliás, os nossos próprios impostos também são assim. Gente, as pequenas coisas na nossa vida, que são furto. O tempo que muitas vezes eu tiro de alguém, conscientemente. Tempo é dinheiro. Vocês conhecem a expressão. E o momento em que eu tiro o tempo de alguém, desnecessariamente, isto também é furto. Mas olhando para o lado positivo também dos nossos bens. O assunto aqui é isso. Os nossos bens devem ser usados basicamente para 3 coisas. Deus nos dá bens para mim, para o meu bem-estar e o bem-estar da minha família. Família é sempre em primeiro lugar. Os bens que Deus me dá é para que eu possa suprir as necessidades e o bem-estar meu e de minha família. Mas também deve ser levado em conta que nós, como cristãos, temos uma segunda família, que é a igreja. E esta também deve ser beneficiada com os meus bens. Deus me dá para que eu possa repassar. Deus me dá
para que eu possa dar bem-estar e conforto para a minha família, mas também para a minha família maior, que é a igreja. E, portanto, o ofertar não é um pagamento. Não é algo que eu vou dar por alguma outra finalidade ou objetivo, a não ser o bem-estar da minha família maior. Mas assim como alguém não pode obrigar o pai de família a fazer aquilo que a família quer, assim também, voluntariamente, eu devo participar da minha igreja. E a motivação sempre vai ser a gratidão. Em terceiro lugar, dinheiro Deus me dá para que eu possa ser um agente distribuidor, administrador, também para o meu próximo. Às vezes Deus me dá bens mais do que eu preciso, para que eu possa passar isso para aquele que mais precisa. Ajudar o próximo. E aí entra porção de situações. Eu posso ajudar o próximo diretamente, mas também indiretamente. Os meus deveres para com o Estado, para com o governo, é exatamente isto. O pagar impostos significa que eu estou também participando daquilo que o governo faz e daquilo que o governo deveria fazer. Portanto, Deus me dá esses bens com 3 finalidades. Para mim e minha família, para minha igreja, para divulgação do Evangelho e para o bem-estar do meu próximo. Através de impostos, através de doações voluntárias, como tantos de nós faz, e especialmente nesses últimos dias nos sentimos incentivados a fazer ainda mais. Estes são o lado positivo do dinheiro, o uso do dinheiro. Deus dá um mandamento: não furtarás. Ele dá um mandamento para mim. Dá um mandamento para vocês. Mas ele dá esse mandamento também para outros, para todas as pessoas. E quando ele diz para mim, não furte da outra pessoa, ele está dizendo para outra pessoa, não furte do pastor. Olha para essa proteção. Deus está protegendo os meus bens. Ele está dizendo para o ladrão, não roube. Ele está dizendo para aquele que está querendo me lograr, não logre, não logre. Ele está protegendo aquilo que ele me deu. E eu devo administrar. E aqui está a grande responsabilidade do cristão. É administrar bem aquilo que Deus deu. Administrar bem não é usar egoisticamente. Às vezes as pessoas dizem assim, se eu tivesse dinheiro. Eu já pensei sobre isso. E eu cheguei à conclusão de dizer, obrigado, Senhor, por não me dar muito dinheiro. Eu não sei como eu usaria esse dinheiro. Eu talvez compraria um carro de último tipo, sítios, propriedades, viajaria, faria gastar o dinheiro, afinal eu tenho dinheiro para gastar. Esta é a melhor administração? Não. Se Deus desse para vocês muito dinheiro, vocês talvez não estariam aqui sentados nesse banco da igreja hoje. Esse banco duro. Vocês queriam o quê? Isso é em outro lugar. Sentado numa poltrona, num sofá, num auditório. Não estariam aqui na igreja perdendo tempo,
Vocês estariam viajando, vocês estariam aproveitando a vida. Obrigado, Deus, por não me dar muito dinheiro. Porque a tentação de usar esse dinheiro de forma ilícita ou inadequada é muito grande. Abençoados somos nós. E aí, na sexta petição do Pai Nosso, diz: não nos deixes cair em tentação. E a tentação também é adquirir bens de forma ilícita. Adquirir de forma ilícita é furtar. A gente deve sempre lembrar o seguinte: os bens não devem ocupar o coração, mas estar no controle das nossas mãos. No momento em que nós colocamos e fazemos dos bens os nossos sentimentos de felicidade ou de egoísmo, em que o bem está em nosso coração, é perigoso. Ele deve estar em nossas mãos. Receber aqui e passar ali. Receber de Deus e passar para o próximo. Essa é a função do dinheiro. Essa é a função do dinheiro que os grandes personagens da Bíblia, os patriarcas, tiveram. Eles administraram bem os seus bens. Eles passaram adiante. Noé fez a arca, que foi uma ordem de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, José, Salomão, todos administraram e Deus deu o dom da administração para que eles pudessem usar bem aquele dinheiro que eles receberam. Devemos ser gratos a Deus. Gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Bastante ou pouco, mas com o dom de administrar bem. Eu queria que nós ouvíssemos o que Jesus disse. Vamos para o Júlio. Mateus capítulo 6, por favor, pode abrir. Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus fala a cada um de nós a respeito dos bens. Por favor. Mateus capítulo 6. Capítulo 6, versículos 24 a 34. Deus e as riquezas. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas quanto essas flores. E Deus, é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus,
E aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Será que vocês não valem mais, muito mais, do que os passarinhos? Acho que sim. Deus cuida de vocês. Se Ele cuida do passarinho, vai cuidar de vocês também. E Jesus fala, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como estas flores. As flores, Deus cuida. Ele não vai cuidar de vocês. Jesus não deu a vida para vocês. Tenham confiança. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Ele tem cuidado de nós, em Cristo nunca estaremos